Portugal é um país que pode trazer várias vantagens para você, sobretudo de ordem tributária, ao menos se você conhecer as leis de lá. Se você não conhecer, você pode acabar se complicando. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os 5 principais erros que as pessoas cometem quando o assunto é tributação em Portugal. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa, uma boutique especializada em estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Até porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terrinha, sobre Portugal, um país que é muito querido por mim. Eu, Guilherme, particularmente, passei muitos meses nesse ano em Portugal, conhecendo e aproveitando a cultura, que é um tanto quanto semelhante com a do Brasil, o clima, que eu acho bastante interessante, e sobretudo as oportunidades de fazer negócios por lá, na minha área de internacionalização, e trabalhando a questão da residência fiscal e as possibilidades de não pagar impostos fazendo um planejamento tributário eficiente. E por falar em planejamento tributário eficiente, para quem decide se mudar para a Europa, sendo Portugal, inclusive, a principal porta de entrada desse continente para nós brasileiros que queremos morar lá legalmente, em Portugal também é um lugar interessante para você fazer planejamento tributário. Se você conhecer o sistema de lá, você pode chegar muito próximo da tributação de 0%. O que acontece é que lá em Portugal eles possuem o RNH, o regime do residente não habitual, segundo o qual, a menos na regra geral, eles só vão estar interessados em tributar você sobre a fonte de renda que você ganhar da fronteira de Portugal para dentro. O dinheiro que você ganha fora, desde que você esteja sob esse regime, você não vai precisar pagar impostos por lá não. Isso aí acaba sendo muito interessante, muitas pessoas se utilizam disso para passar anos sem pagar impostos. Inclusive, aqui na Capital Global nós já conversamos com vocês sobre Portugal e sobre esse regime tributário em algumas outras ocasiões. Inclusive eu vou criar até uma playlist exclusiva para isso daí que eu vou deixar aqui no izinho, só sobre Portugal, para concentrar melhor essa informação. Mas o ponto é que, quando se trata desse regime RNH, residente não habitual, infelizmente existe muita falta de informação ou informação errada mesmo sendo difundida pela internet. Então no vídeo de hoje eu separei os 5 principais erros que eu já li por aí, para que você não acabe caindo em nenhum deles. E o primeiro erro sobre esse regime é acreditar que o seu registro nele é automático, assim que você se muda para Portugal, assim que você faz o seu NIF, o seu número de identificação fiscal, por exemplo. E isso não é verdade. Para que você colha as benesses e vantagens desse regime especial, você precisa aplicar especificamente para isso. Não basta chegar em Portugal. Se você perdeu o prazo, inclusive, de aplicação, salvo engano de cabeça, até março ao ano seguinte da sua chegada, aí já era, perdeu a possibilidade. Então toma cuidado, não se esqueça disso, para não acabar achando que não vai pagar imposto e ser surpreendido com o fisco de Portugal perseguindo você. Porque você acabou se colocando nessa sinuca de bico, acabou não tomando os cuidados necessários. Aí o segundo erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é não fazendo a devida declaração dos impostos para pagar imposto de renda em Portugal, porque acredita que, como ela está no regime do residente não habitual, ela não precisaria fazer essa declaração, o que não é uma verdade. Você não precisa fazer declaração em Portugal se você tiver dentro de algumas exceções, como não ter a faixa de renda necessária. Você é uma pessoa em hipossuficiência, por exemplo. Porém, Portugal, assim como toda a Europa, não é um lugar que você não lida com burocracia, não é um país paperless, como se diria em inglês. Na verdade,
a burocracia lá é bem extensa. E ainda que não seja devido nenhum imposto em Portugal, porque a sua renda seja toda de fonte estrangeira e você esteja no regime do residente não habitual, ou ainda a sua fonte de renda em Portugal seja pequena e provavelmente o imposto que você vai pagar ele é ínfimo, de qualquer maneira, você é obrigado a fazer a sua declaração do imposto em Portugal. Toma cuidado, porque esse é um erro que, inclusive, muitos profissionais da área, contabilistas, acabam passando informações equivocadas. Ainda que você muitas vezes não tenha obrigação de pagar impostos, a obrigação de declarar, muitas vezes ela subsiste mesmo assim. Já o terceiro erro que as pessoas cometem acerca do regime do residente não habitual em Portugal é acreditar que, por se tratar de fonte de renda estrangeira, sempre o imposto será 0%, o que infelizmente não é verdade. Em realidade, se você mora em Portugal, mesmo que você esteja no regime do residente não habitual e a sua renda ela venha de origem estrangeira, existem alguns casos que a tributação ocorre de qualquer maneira. Por exemplo, quando ela vem de distribuição de uma empresa em um paraíso fiscal que não possui acordo para evitar a bitributação com Portugal. Se a distribuição vem das Ilhas Cayman, por exemplo, vai haver tributação, porque é um país que não tem esse acordo. Mas se vem do Panamá, por sua vez, aí você já consegue, via de regra, evitar essa tributação. Mas não é só a existência do acordo, ou melhor, a não existência dele, que pode fazer com que você eventualmente tenha de pagar imposto sobre fonte de renda estrangeira que caiu na sua mão de pessoa física enquanto você mora em Portugal no RNH. Às vezes, você acaba tendo de pagar porque o português entende que aquilo lá não é fonte de renda estrangeira não, é fonte de renda local. Por exemplo, você montou a empresa no Brasil, mas está desempenhando todas as atividades da empresa em Portugal. Sei lá, é uma padaria que você abriu no Chiado, em Lisboa, e registrou ela na Junta Comercial de São Paulo, no Brasil. Nesse caso, mesmo você tendo feito o registro da empresa em outro país, a gestão, o controle, o estabelecimento permanente, a tomada das principais decisões do seu negócio, elas estão em Portugal. Então, eventualmente, você vai ter que pagar imposto, porque eles vão ver que a empresa está lá, ela vai ser considerada portuguesa para fins fiscais, um negócio local. E por ser um negócio local, tem tributação, não está aí sob o proveito do regime do RNH, não. E um negócio na internet? Bom, aí a questão ela ganha uma complexidade um pouco maior e é algo que precisaria ser analisado com mais cautela para se ter uma opinião. Depende muito do caso concreto, isso que é a verdade. E aí, na quarta posição dos principais erros que as pessoas cometem acerca desse regime especial de tributação feito lá na terrinha, é acreditar que o RNH, residente não habitual, é a mesma coisa que você ter um visto, ou pior, acreditar que é a mesma coisa, que se equipara a ter uma cidadania em Portugal. Não, isso não é verdade. O visto é uma coisa, que é aquilo que te dá permissão para ficar dentro do país. O pessoal costuma aplicar para o visto D2 quando vai para trabalhar, o visto D7 quando vai para viver de renda passiva, ou ainda o visto D9 quando vai comprar um imóvel, que é o Golden Visa. E isso é o que te permite morar lá. Já o RNH tem a ver com o seu status tributário, se você vai pagar imposto sobre determinada renda ou não. O status tributário não tem relação com qual que é a autorização que você utiliza para morar no país. Ao menos não de antemão, mas vai ficar muito estranho você estar lá com autorização para trabalhar e dizer que ganha toda a sua renda de fora. Afinal, o que você está fazendo lá então? Mas tirando essa pequena zona de interseção, vamos colocar assim, que seria a incongruência desse comportamento, o fato é que uma coisa é o seu visto, outra coisa é o seu regime tributário. E nessa mesma linha, nesse mesmo erro, alguns vão até mais longe e acreditam que o RNH é equivalente a ter uma cidadania em Portugal. Não. Na verdade, cidadania em Portugal significa que você tem um passaporte de lá, que você é considerado um português para todas as finalidades. E
definitivamente são coisas completamente diferentes. É bem verdade que depois de morando em Portugal durante um tempo, com o visto, você pode até aplicar para a nacionalidade e cidadania do país, mas isso é uma conversa completamente diferente da sua situação fiscal por lá. A propósito, aqui cabe um parênteses. As pessoas também costumam acreditar que as pessoas que estão em Portugal por conta do visto português, elas vão ter a mesma facilidade em tudo em Portugal como elas teriam caso elas tivessem um passaporte europeu, um passaporte português, por exemplo. O que também não é bem assim. Por exemplo, na hora que você vai fazer a abertura de contas bancárias em Portugal, se você tem o visto, ao menos na prática, muitas vezes acaba sendo mais difícil do que se você já tem um passaporte europeu. E para pegar financiamento também. Se você está apenas com o visto, ao menos na prática, muitas vezes acaba sendo mais difícil um bom financiamento do que seria caso você já tivesse um passaporte português. Porém, sobretudo nessa questão do financiamento, o buraco é um pouco mais embaixo, porque existe várias leis de equiparação de direitos entre Brasil e Portugal. Então, você poderia se aproveitar dessas legislações para dizer que eles não podem fazer um financiamento mais favorável para o português do que eles fazem para o brasileiro, que mora lá, inclusive, e tentar a devida equiparação para conseguir uma boa condição para financiar, sei lá, um imóvel que você vai comprar lá, por exemplo. Mas veja, uma coisa é o mundo belo e colorido das leis e dos acordos e do juridiquês, e outra coisa é o que acontece na prática. Na prática, essa equiparação ela não é tão equiparada assim. Ao menos não se você não bater o pé lá e tentar convencer o gerente do banco, por exemplo, mostrar por A mais B quais são os seus direitos. E tudo é passível de controvérsia. Portugal, nesse sentido, parece muito com o Brasil e o nosso juridiquês. Afinal, boa parte a gente inclusive herdou deles. A nossa independência nem faz tanto tempo assim. E por fim, na quinta posição, um outro grande erro que as pessoas cometem é acreditar que o regime do residente não habitual ele é exclusivo para estrangeiros e que portugueses não podem participar desse benefício, o que não necessariamente é uma verdade. Na verdade, a lei ela é bastante cinzenta nesse sentido. Inclusive, eu, Guilherme, já acreditei e cheguei a defender em um outro vídeo que portugueses não poderiam participar. Porém, reavaliando a minha posição e revendo a lei, hoje o meu entendimento é diferente. E essa mudança de entendimento só foi possível porque a lei é um tanto quanto cinzenta nesse ponto. Em todo caso, hoje eu entendo que portugueses podem participar do regime do residente não habitual, sim, desde que eles não tenham residido em Portugal nos 5 anos anteriores à aplicação para esse regime. Esse critério dos 5 anos vale para portugueses e para estrangeiros também. É um critério bastante explícito lá na lei. Aqui não há controvérsia quanto a isso. Então, se você morou em Portugal há 2 anos atrás, voltou para o Brasil e agora quer ir para lá de novo e aplicar para esse regime, mesmo você não sendo português, não vai valer não. Enfim, eu acredito que deu para esclarecer quais são os 5 principais erros. Mas antes da gente terminar o vídeo, eu vou fazer uma revisão bem rápida. O primeiro deles é acreditar que o registro do RNH é automático. O segundo é acreditar que você não vai precisar fazer a declaração do seu imposto de renda em Portugal, afinal você está no RNH. Não é verdade. O terceiro é acreditar que o imposto sempre vai ser 0% quando a fonte de renda é estrangeira. O quarto é acreditar que o RNH é equivalente a você ter um visto em Portugal ou mesmo ter a cidadania de lá. E o quinto é acreditar que o RNH ele vai ser só para estrangeiros. Sendo que essa quinta posição, embora seja um erro na minha posição, eu reconheço que ela é algo que possa ser objeto de discussão. Diferente das 4 primeiras, ali eu sou bastante enfático. Ao meu ver, as pessoas entendem errado mesmo. Tenta ir para Portugal achando que o RNH é automático mesmo para você ver a solapada que você não vai tomar do fisco de lá. Brincadeiras à parte, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Não deixa de conferir esse outro vídeo que eu falei de Portugal, que eu vou deixar aqui na tela final. Um abraço e até a próxima.